Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Você pode interagir com esse conteúdo de diversas formas, curtindo, compartilhando, mostrando para os amigos, mostrando para os colegas, para os familiares, para ajudar o canal a crescer tanto aqui no Instagram quanto no YouTube cada vez mais. Meu nome é Letícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. Gente, para quem não está em Nárnia, eu vou começar esse vídeo falando de um caso de um criador de conteúdo que está sendo acusado de pedofilia, que eu fiquei sabendo desse caso na semana passada e meio que não dei muita bola porque achei que era fake news ou que estavam tentando ali caluniá-lo de certa forma, mas eu fiquei um pouco preocupada pelo desenrolar da coisa e decidi pesquisar e ver um pouquinho a mais sobre esse caso. Pra quem não sabe de quem eu estou falando, sim, eu estou falando do caso PC Siqueira. O PC Siqueira, ele é um criador de conteúdo muito antigo das plataformas. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci lá na minha tenra adolescência, que já faz aí uns bons 10, 12, 13 anos. Ele foi um dos primeiros criadores de conteúdo que eu acompanhei, junto com Felipe Neto, Cauê Moura. Depois migrei para outros criadores de conteúdo. Hoje eu sigo uma galera mais acadêmica, mais voltado para artes, enfim, com outro tipo de perfil de criação de conteúdo, mas vira e mexe eu ainda vejo um vídeo do qual eles participam, do qual eles fazem alguma coisa, né? E na semana passada eu descobri que ele estava sendo acusado de pedofilia. Não dei muita bola porque, assim, sei lá, as pessoas hoje em dia, né, existem tantas fake news, existe tanta calúnia sem ser verdade, sabe? Eu meio que ignorei, mas parece que a coisa é feia, a coisa é séria. E eu não quero vir especificamente nesse vídeo falar sobre o caso dele, né? Eu acho que já tem muito conteúdo na internet falando sobre isso. Se vocês derem um Google, vocês vão ver muita gente já falando sobre isso. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver muita gente produzindo conteúdo sobre isso. Eu recomendo o vídeo do canal Dead Consense. É um vídeo que vai trabalhar um pouco da perspectiva jurídica em relação ao caso do PC Siqueira. Então, caso o crime dele seja confirmado, o que acarretaria, né? Quantos anos de prisão, o que acarreta na vida dele. E caso seja comprovado que o crime é uma mentira, que é uma calúnia, uma difamação, o que isso acarretaria também para a pessoa dele, né? Uma coisa complexa em relação a isso é que eu não sabia da dimensão e da seriedade. Eu fui analisar um pouco mais a fundo e é uma situação muito delicada mesmo. E o PC Siqueira, ele tem tendências suicidas e aparentemente já tá rolando uma questão assim de que ele quer se matar, etc. Então, isso tem uma dupla camada, né? Esse caso tem uma dupla camada, digamos assim. Bom, enfim. No último vídeo que eu postei aqui, gente, eu falei de um artigo de jornal do El País que eu recomendei a leitura. Eu vou recomendar de novo e reforçar essa leitura desse artigo para vocês, cujo título é O que fazer com a arte de homens monstruosos? Acho que se a gente trocar a palavra arte por qualquer outra palavra, o que fazer com o conteúdo de homens monstruosos, como é que a gente lida, né, quando a gente descobre que esses homens são monstruosos? Né? Ou seja, pessoas que chegam ao limite de cometer crimes e crimes graves. Né? Esse artigo vai relembrar o caso icônico do Woody Allen, como é difícil, muitas vezes, combater isso, né? Como é difícil, muitas vezes, denunciar, combater e conseguir a prisão efetiva destes homens, muitos deles soltos ainda, mesmo com diversas acusações, com diversos crimes, né? Pra gente começar a tentar pensar quanto esses homens são blindados, né? E que eu não tô falando só especificamente, né, que o caso do PC Siqueira e desse artigo falam especificamente dos crimes sexuais, mas outros crimes, né, até crimes mais leves, canais de YouTube onde pessoas espalham mentiras, literalmente mentiras sobre outras pessoas, públicas, etc., e nada acontece,
até casos um pouco mais graves, pessoas que estão envolvidas com tráfico de drogas, pessoas que estão envolvidas com corrupção de diversas formas, e principalmente homens, assim, do qual nada acontece com eles, né? Faz-se um grande circo, e se for conveniente, acontece alguma coisa com esse cara. Se não for conveniente, nada acontece. Então, o que eu percebo muitas vezes, assim, é que a justiça, ela acontece até a página 2. Recentemente também eu fiz um vídeo sobre um caso de um bilionário que era estuprador também, estuprador de adolescentes novinhas, assim, tipo 13, 14 anos, que era o Jeffrey, que tem um documentário agora dele na Netflix. Eu fiz um vídeo especificamente falando desse documentário. Também fica a dica para quem quiser conhecer um pouquinho desse caso. O cara, ele criava uma rede, ele criou uma rede de um esquema de pirâmide para conseguir essas meninas. E como ele era bilionário praticamente, assim, ele conseguia se safar de tudo, porque ou ele comprava as pessoas, ou ele conseguia se safar de alguma forma, e ele acaba se matando na prisão, e aí muita gente fala que esse suicídio foi fake, enfim, tem umas teorias da conspiração por trás. Mas de qualquer forma, né, quanto tempo esse cara ficou impune, ficou aí cometendo crimes e nada acontecia, porque o cara, é rico, né, então vamos lá. E assim, eu não sei qual que é a condição financeira do PC Siqueira, não acredito que ele seja um bilionário, óbvio que não, mas de certa forma ele também tá blindado um pouco por algumas questões sociais, né, ele não é nenhum pobre, ele tem uma certa influência, ele tem uma carreira que ele construiu, né, aqui nas plataformas, enfim, e vamos aguardar o desenrolar desse caso, que é muito grave, né, mas eu acho que esses casos, gente, eu acho importante, eu já vinha querendo fazer um vídeo sobre isso já faz um tempo, pra falar especificamente sobre artistas, mas eu acho que esse caso se fez, digamos assim, oportuno, porque já faz muito tempo que eu fico pensando por que a gente quer o vídeo que é o título do vídeo, perdão, que é por que a gente segue quem a gente segue, por que a gente admira quem a gente admira, né? Então por que a gente segue essa pessoa? O que essa pessoa realmente me agrega em alguma coisa, sabe? O que eu vejo aqui muito no Instagram é o fenômeno blogueirinha, né? Não tenho nada contra pessoas que trabalham nesse ramo, nem conheço, na verdade, mas eu fico pensando o que de fato essa pessoa te agrega na sua vida, assim, a pessoa fala de maquiagem, de moda, expõe a sua vida muitas vezes de pessoa rica, e o que isso tá te agregando mesmo, sabe? Por que você... E se a gente for puxar isso pro campo da cultura, né, pro campo da arte, por que você... E aqui falando especificamente dos artistas, não das obras que eles produzem, né? Não do filme, não da música, da peça, da dança, né? Por que você admira esta pessoa? O que esta pessoa te representa pra você, sabe? Em termos de valor, de ideologia, de crenças, o que ela te agrega de verdade, sabe? Já faz um tempo que eu especificamente ando me desintoxicando, assim, de pessoas das quais eu não quero seguir, não quero acompanhar, por diversas razões, razões pessoais, às vezes razões mais do campo da política, porque eu acho que, primeiro que, independente de quem a gente siga, essa pessoa tem que agregar em alguma coisa, sabe? E o que eu busco sempre aqui com os meus vídeos, eu tô longe de ser uma criadora de conteúdo famosa, eu tô muito no começo. Esse canal tem o quê? Um mês e meio, mais ou menos. Mas eu acho que é bom a gente refletir um pouco sobre isso, sabe? Por que a gente segue quem a gente segue, o que essa pessoa fala, de que forma fala, sobre o que ela fala, e o que isso diz respeito a nós também, sabe? Diz respeito sobre nós, porque a gente não escuta alguma coisa à toa, a gente não gosta de um artista à toa, a gente não vê alguma coisa à toa, sabe? E pra finalizar, como eu sempre dou uma dica de alguma coisa, de um livro, de um filme, de alguma coisa pra vocês conhecerem, tem um filme
que é um filme que eu já assisti há muitos anos, que se chama A Caça. Ele é um filme sueco, dinamarquês, esse é aquele cinema europeu bom, sabe? Pra gente assistir. E esse é um filme muito interessante porque ele vai contar a história desse professor que é acusado de pedofilia. E no caso do professor era mentira, né? E vai mostrar um pouco dessa difamação que é criada em torno dele por conta dessa acusação que ao todo era uma mentira, né? É um filme denso, é um filme bom pra gente também pensar um pouco sobre essa cultura de cancelamento, sabe? Aqui não especificamente dos casos de crime, né? Mas também pra gente pensar um pouco nesse lugar mesmo, dessa cultura de cancelamento por alguma coisa que a pessoa falou ou fez, ou, né, como se não fôssemos passíveis de erro. É que eu tô falando errar, eu não tô falando crime, tá, gente? Crime já é outra história. Mas de errar mesmo, de falar uma bobagem preconceituosa, de falar uma coisa, às vezes que não tá no campo dos preconceitos da vida que a gente tem, das nossas épocas que a gente vive, mas especificamente, às vezes, em relação a uma coisa que você falou meio de bobagem mesmo, porque você não tem conhecimento suficiente sobre aquilo, etc. Então, eu fico pensando um pouco nisso, assim, sabe? Porque eu vejo que essa cultura do cancelamento, ela perpassa as pessoas e pode ser muito nociva, eu acho, assim, de certa forma também. Pra gente ser um pouco mais empático, sabe? Essa coisa de também de ficar revirando tweets que as pessoas fizeram há 10, 15 anos atrás, sabe? Posts, etc. Sem essa dimensão de que o ser humano ele muda tanto na sua personalidade quanto na sua ideologia política. Ninguém é a mesma pessoa a vida inteira, sabe? Alguma coisa você sempre muda, seus gostos, suas vontades, seus desejos. É impossível você ser uma pessoa. Não existe ser humano estático. Ai, gente, então é isso. Eu ainda tô muito chocada em relação a isso, sabe? Sei lá, o Brasil parece que cada dia uma nova surpresa. E a gente. Vamos continuar acompanhando, né? E todo esse desenrolar desse caso, vamos ver o que rola, se comprova mesmo que ele é pedófilo ou não, e se não, né, se tem alguém por trás disso, ou simplesmente foi uma coisa mal interpretada, etc. E é isso, gente. Até mais, fiquemos atentos, sempre, é importante, e até logo.